tarde. Nós somos da turma de Eletroeletrônica do Senado de Caxias e vamos fazer a apresentação sobre a história da eletricidade. Eu sou o Pedro e aquele ali é o Renato. A história da eletricidade começou com um cara chamado Tales de Mileto, nasceu em 625 a.C. e faleceu em 558 a.C. também. E ele pegou uma pedra chamada âmbar, muito comum na época, e ele esfregou numa pele de carneiro, um pedaço de pele de carneiro. Então ele descobriu que pedaços de madeira e de palha estavam sendo atraídos pelo próprio âmbar. Então ele deu início aos estudos sobre magnetismo. Esse aqui é o Hans Christian Ørsted, que nasceu em 1777 e veio a óbito em 1851. E a principal relevância que ele teve sobre a história da eletricidade foi que, quando ele tinha aproximadamente 30 anos, ele que era químico, aproximou certos materiais químicos sobre uma haste de cobre e passou próximo a uma bússola magnética que já havia sido inventada naquela época. E assim ele percebeu que o fio de cobre energizado por aqueles materiais químicos podia fazer a atração da matéria, que no caso era a bússola magnética. Então, com as bases dos conhecimentos do Ørsted, que ele acabou de explicar, esse cara chamado Michael Faraday, que ele nasceu em 1791 e veio a óbito em 1867, ele criou o primeiro motor elétrico com base nos estudos de Ørsted. Ele descobriu também, ele construiu 2 geradores que deu início ao motor elétrico. A gente pode relevar também nessa época que a única energia conhecida era a corrente contínua, que era gerada através de materiais químicos que faziam reações e assim nós tínhamos a polaridade. A corrente alternada, como nós conhecemos hoje em dia, presente nas tomadas e outros objetos, ainda não tinha sido descoberta. E a pilha que eles usavam anteriormente era aproximadamente do tamanho daquela caixa ali. Ela tinha 45 centímetros, 12 de largura e 25 de altura. Gerava 3 volts aproximadamente. E hoje em dia nós temos pilhas que geram 9 volts do tamanho de 2 dedos, basicamente. E esse aqui foi o Samuel Morse, provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre ele, o criador do código Morse. Ele deu a primeira funcionalidade a um material usado pela eletricidade. O que consistia o código Morse? O código Morse foi a linguagem usada por um instrumento chamado telégrafo, que teve grande importância na comunicação. Você pode passar uma rapidinho? Em 1858, foi esticado um cabo dos Estados Unidos e Inglaterra, com 98 palavras, mas com 16 horas para ser transmitido. Era chamado de cabo transatlântico e ele se mostrou funcional. Bom, naquela época, as 2 maiores potências do mundo eram os Estados Unidos e Inglaterra. E para fazer comunicações entre uma e outra, era apenas possível ser feita através de grandes viagens de navio. E isso demorava aproximadamente 12 ou 13 dias naquela época. Com a invenção do telégrafo, mensagens puderam ser transmitidas através do código Morse, e a primeira mensagem de relevância enviada pela princesa Victoria e o atual presidente dos Estados Unidos, que eu não me recordo o nome nesse momento, teve 98 palavras e demorou 16 horas para ser transmitida. Um grande avanço para a época. Dando início ao nosso estudo sobre eletricidade, Joseph Wilson Swan nasceu em 1828 e faleceu em 1914. Ele deu início à base dos estudos sobre a lâmpada incandescente. Ele usava no início materiais como cabo de cobre, papel carbonizado, que não deu muito certo, porque o vácuo dentro dessa lâmpada deu tudo a perder. A lâmpada não funcionava com tanto êxito. Então, com mais tentativas, mais fracassos, ele trocou esse papel carbonizado por um algodão tratado, que deu mais êxito ao trabalho dele e assim ele conseguiu acender a lâmpada por um determinado momento. Thomas Edison nasceu em 1847 e faleceu em 1931. Ele foi um grande marco para a história da eletricidade, porque ele iniciou o estudo sobre corrente contínua. Ele iniciou e finalizou o estudo sobre corrente contínua. Ele criou mais de 1000 patentes das lâmpadas com corrente contínua que ele tinha feito pelo mundo inteiro.
Só que tinha um problema. Eram preciso vários geradores para poder acender uma determinada quantidade de lâmpadas. Então cada casa teria que ter sua própria geração e assim não teve muito êxito. Naquela época era muito difícil a produção de energia, porque tudo era feito através de reações químicas que eram muito caras. E como a energia contínua, ou corrente contínua, como conhecemos hoje em dia, ela não tinha tanta funcionalidade, era necessário que o gerador a cada 1,5 km. Ou seja, uma usina elétrica a cada 1,5 km, no caso seria a cada 3 km fazendo uma complementação. Isso tornaria uma ideia inviável, mas naquela época começou a ser dada uma corrida sobre a eletricidade. Thomas Edison, como o Renato já explicou, foi a pessoa que concretizou os estudos sobre a corrente contínua e também foi o grande inventor da lâmpada. Bom, na verdade nós esquecemos um pouco de Joseph Wilson Swan, que foi quem deu a ideia à base da lâmpada. E ele também foi quem deu a partida para a corrente contínua. Bom, esse é o Nikola Tesla. Era um grande inventor na sua época também, ele era físico e nasceu em 1856, como vocês podem ver, e deu a óbito em 1943. Esse homem trabalhou um bom tempo da sua vida com Thomas Edison nos estudos da corrente contínua e via que lá tinham grandes problemas. Então ele teve a genial ideia de fazer a corrente alternada. Bom, ele simplesmente não fez a corrente alternada, mas ele juntou todos os conhecimentos dos seus antecessores e conseguiu chegar a esse ponto. A corrente alternada, diferente da corrente contínua, ela não é gerada através de reações químicas, mas sim do eletromagnetismo. Esse é George Westinghouse, nascido em 1846 e veio a óbito em 1941. Esse foi o principal colaborador da corrente alternada junto com Tesla. Naquele momento, Tesla era só um físico que não tinha grande conhecimento, mas Westinghouse ele viu e posicionou o seu investimento para que a corrente contínua, a corrente alternada, pudesse ser patenteada e ser distribuída para o mundo. Se eu me lembro, em 1864 foi implementada a primeira usina hidrelétrica nas cataratas do Niágara, nos Estados Unidos, que fica a 17 quilômetros de Hollywood, e lá foi feita a distribuição da corrente contínua. Como já fomos citados, da corrente alternada. Como já foi citado, a corrente contínua precisaria ter um gerador a cada 1,5 km e com a criação da corrente alternada ele conseguiu proporcionar essa distância por 15 km e fazer a eliminação de todo aquele local. Com a diferença entre a corrente alternada e a corrente contínua, teve a chamada Guerra das Correntes, que foi considerada uma disputa entre Tesla e Thomas Edison para ver qual corrente seria mais adequada à época. Então, esse cara, Harold P. Brown, nasceu em 1857 e faleceu em 1944. Ele queria provar o quanto a corrente contínua, corrente alternada de Nikola Tesla era perigosa. Então, ele criou a tal conhecida como cadeira elétrica, que a primeira tentativa, a primeira chance que eles tiveram de provar essa cadeira, não foi necessário, não foi dado o choque necessário para falecer aquele cara que está sentado ali. Então eles teve que esperar uns mais 10 minutos e dar um outro choque para o cara falecer. Então foi uma coisa bem perigosa, bem ruim para a época. Bom, atualmente, e como sempre, a corrente contínua ela não gera males ao ser humano. Ela tem a carga positiva e negativa como nas pilhas, e se você pôr a sua mão na carga positiva e negativa, você não sofre alteração alguma. Já na corrente alternada que é presente nas tomadas, se você puser a mão em pelo menos uma face dela, você leva o famoso choque. Tanto no neutro, você também leva o famoso choque. Isso se torna prejudicial à saúde, por simples maneira elétrica. Naquela batalha das correntes, eles fizeram, o Harold P. Brown, ele utilizou do medo para poder fazer com que as pessoas desistissem da iniciativa da corrente alternada, fazendo a eletrocutação e também, tínhamos até um vídeo, nós achamos meio pesado, ele fazia a eletrocutação de um elefante, matava um elefante em praça pública para provar às pessoas de influência naquela época que a corrente alternada não era uma iniciativa. Até que Tesla teve um grande conhecimento. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a bobina de Tesla, que era uma coisa que conseguia propagar a energia elétrica pelo ar, a intensidade do ar. É a mesma funcionalidade que nós temos
nas ondas de rádio, nas ligações dos nossos telefones, na projeção que nós fazemos nessa tela. Tudo isso foi inventado por Tesla, que era um homem muito à frente do seu tempo. Bom, a principal correlação em Tesla com essa guerra das correntes foi que certo dia, através da criação da sua bobina, ele conseguiu propagar a corrente alternada e contínua e acender uma lâmpada que estava em sua mão sem sofrer dano. Ou seja, a corrente alternada se provou relevante naquela época e hoje tanto a alternada quanto a contínua são utilizadas em nossa vida.